Livro dos Médiuns, capítulo 24, continuação da identidade dos espíritos. 267. Podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. Primeiro, não há outro critério senão o bom senso para se aquilatar do valor dos espíritos. Absurda será qualquer fórmula que eles próprios deem para esse efeito, e não poderá provir de espíritos superiores. Segundo, apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Terceiro, admitido que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal. Quarto, os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam nem se jactam de seu saber ou da posição que ocupam entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares sempre algo refletem das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia, é indício característico de inferioridade e de embuste, se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerável. Quinto, não se deve julgar da qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção de estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhes as palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvidas sobre a sua procedência, seja qual for o nome que se ostente o espírito. Sexto, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, senão quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são ao mesmo tempo em qualquer tempo e em todo lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as faculdades que encontrem para se comunicar. Porém, jamais serão contraditórios. Se duas comunicações firmadas pelo mesmo nome se mostram em contradição uma das outras, é evidentemente apócrifa, e a verdadeira será aquela em que nada desminta o conhecido caráter da personagem. Sobre duas comunicações assinadas, por exemplo, com o nome de São Vicente de Paulo, uma das quais propendendo para a união e a caridade, e a outra tendendo para a discórdia, nenhuma pessoa sensata poderá equivocar-se. Sétimo, os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica, notória, todo princípio que choque o bom senso, aponta a fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Nono, os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Têm um estilo conciso, sem exclusão da poesia das ideias e das expressões, claro, inteligíveis a todos, sem demandar esforço para ser compreendido. Têm a arte de dizer muita coisa em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores, ou falsos sábios, ocultam sob o empolamento ou a ênfase
o vazio de suas ideias. Usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura, à força de quererem que pareçam profundas. 10. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham e, se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos. Dão ordem, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. 11. Os bons espíritos não lisonjeiam. Aprova o bem feito, mas sempre com reserva. Os maus prodigalizam exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. 12. Os espíritos superiores desprezam em tudo as puerilidades da forma. Só os espíritos vulgares ligam importância a particularidades mesquinhas, incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de fraude, da parte de um espírito que tome um nome imponente. 13. Deve-se desconfiar dos nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem impor-se à credulidade. Fora soberanamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. 14. Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que, com muita facilidade, se apresentam dando nomes extremamente venerados, e não lhes aceitar o que digam, senão com muita reserva. Aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável, porquanto isso não passa muitas vezes de uma máscara que eles tomam para dar a crer que se acham em relações íntimas com os espíritos excelsos. Por esse meio, lisonjeiam a vaidade do médium e dela se aproveitam frequentemente para induzi-lo a atitudes lamentáveis e ridículas. 15. Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Nunca, qualquer que seja o caso, deixam de objetivar um fim sério e eminentemente útil. Devem, pois, ter-se por suspeita todas as que não apresentam esse caráter, ou sejam condenáveis perante a razão, e cumpre refletir maduramente antes de tomá-las, a fim de evitarem-se mistificações desagradáveis. 16. Também se reconhece os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento. Repugna-lhes desvendar o mal, enquanto que aos espíritos levianos ou malfazejos apraz pô-lo em evidência, ao passo que os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência. Os maus os enxergam e sopram a cisânia por meio de instruções pérfidas. 17. Os bons espíritos só prescrevem o bem, máxima nenhuma, nenhum conselho que se não conforme estritamente com a pura caridade evangélica podem ser obra de bons espíritos. 18. Jamais os bons espíritos aconselham senão o que seja perfeitamente racional. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das linhas imutáveis da natureza denuncia um espírito atrasado e, portanto, pouco merecedor de confiança. 19. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por indícios materiais, cujo respeito ninguém se pode enganar. A ação deles sobre o médium é às vezes violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril e convulsiva que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos.
Vigésimo. Muitas vezes, os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de que dispõem de comunicar-se para dar conselhos pérfidos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos, especialmente os que lhes podem desmascarar as imposturas. São objetos da maior inadversão da parte deles. Alvejam os homens fracos para os induzir ao mal, empregando alternativamente, para melhor convencê-los, os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até demonstrações materiais do poder oculto de que dispõem, se empenham em desviá-los da senda da verdade. 21. Os espíritos dos que na Terra tiveram uma única preocupação material ou moral, se não desprenderam da influência da matéria, continuam sob o império das ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham neste mundo. É fácil de reconhecê-los pela linguagem de que se servem. 22. Os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam, às vezes, como uma espécie de ostentação, não constitui sinal de superioridade deles. A inalterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque. 23. Não basta se interrogue um espírito para conhecer-se a verdade. Precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos. Porquanto, os espíritos inferiores e ignorantes que são, tratam frivolamente das questões mais sérias. Também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem para que no mundo espírita se ache de posse da soberana ciência. Só a virtude pode, purificando-o, aproximá-lo de Deus e dilatar-lhes os conhecimentos. 24. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo é muitas vezes fino e vivo, nunca, porém, trivial. Nos espíritos zombadores, quando não são grosseiros, a sátira mordaz é, não raro, muito apropositada. 25. Estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhecem-se-lhes a natureza e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não poderia enganar. 26. Para julgar os espíritos como para julgar os homens, é preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Muita gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo o que lhe contradiga a maneira de ver, as suas ideias e ao sistema que conceberam ou adotaram lhes parece mal. A semelhante gente, evidentemente, falta a qualidade primacial para uma apreciação sã, a retidão do juízo. Disso, porém, nem suspeitam. É o defeito sobre que mais se iludem os homens. Todas essas instruções decorrem da experiência e dos ensinos dos espíritos. Vamos completá-la com as próprias respostas que eles deram sobre os pontos mais importantes. Título: Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Primeira: por que sinal se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela linguagem, como distinguir um doidivanas de um homem sensato? Já dissemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca e só dizem coisas aproveitáveis. Só querem o bem, que lhes constitui a única preocupação. Os espíritos inferiores ainda se encontram sob o influxo das ideias materiais. Seus discursos se ressentem da ignorância
e da imperfeição que lhes são características. Somente aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las desapaixonadamente. Segunda, a ciência é sempre sinal certo de elevação de um espírito? Não. Porquanto, se ele ainda está sob influência da matéria, pode ter os vossos vícios e prejuízos. Há pessoas que nesse mundo são excessivamente invejosas e orgulhosas. Julgais que apenas o deixam perder esses defeitos? Após a partida daqui, os espíritos, sobretudo os que alimentam paixões bem marcadas, permanecem envoltos numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas as coisas, mas de que se impregnaram. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos, porque na sua maioria reúnem a inteligência, a astúcia e ao orgulho. Pelo pretenso saber de que se jactam, eles se impõem aos simples e aos ignorantes, que eles aceitam sem exame as teorias absurdas e mentirosas. Embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mau presságio, pois que entrava a marcha do espiritismo e os médios voluntariamente se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Esse um ponto que demanda grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médios. Para distinguir o verdadeiro do falso, cumpre-se faça convergir toda a atenção. Terceira, muitos espíritos protetores se designam pelos nomes de santos ou de personagens conhecidas. Que se deve pensar a esse respeito? Nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidas bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, poucos há que tenham nome conhecido na terra. É por isso que muitas vezes eles nenhum nome declinam. Vós, porém, quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, o espírito toma o nome de um homem que conheceste e a quem respeitas. Quarto, o uso desse nome não pode ser considerado uma fraude. Seria uma fraude da parte de um espírito mau que quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que assim procedam os espíritos da mesma categoria, porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamentos. Quinta, assim, quando o espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito mesmo ou a alma do apóstolo que teve esse nome. Exatamente. Porquanto há milhares de pessoas às quais foi dito que tem por anjo guardião São Paulo ou qualquer outro. Mas que vos importa isso desde que o espírito que vos protege é tão elevado quanto São Paulo? Eu já o disse. Como precisais de um nome, eles tomam um para que os possais chamar e reconhecer. Do mesmo modo que tomais os nomes do batismo para vos distinguirdes dos outros membros de vossa família. Podem, pois, tomar igualmente os do arcanjo Rafael, Miguel, etc., sem que daí nada de mais resulte. Acresce que quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação. Segue-se, portanto, que um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter sob a sua tutela centenas de encarnados. Entre vós na terra, há notários que se encarregam dos negócios de 100 e 200 famílias. Por que havereis de supor que menos aptos fôssemos nós, espiritualmente falando, para a direção moral dos homens do que aqueles o são para a direção material de seus interesses?